Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH para você Cast, o seu ponto de encontro quinzenal, segunda sim, segunda não, para a gente debater aí todos os assuntos mais importantes, mais atuais, mais quentes do RH. Deixo o convite para que você nos acompanhe tanto pelo YouTube quanto pelo seu tocador de preferência, e deixo o convite também para que você acompanhe o RH para você, o site e o podcast nas nossas redes sociais. No LinkedIn, por exemplo, a gente tem não só a nossa company page, mas também um grupo com mais de 200 mil profissionais, todos os dias compartilhando insights, experiências, dicas, vagas, muita coisa relevante, muita coisa bacana. Você é nosso convidado e nossa convidada para fazer parte também dessa super comunidade de RH. Combinado? Bom, gente, nosso assunto de hoje, então, é para falar um pouquinho sobre... agora que a gente está chegando na metade do ano, aquele climinha de Copa, para a gente falar um pouco sobre os movimentos do RH, agora em 2026, eventos, tendências, o que está rolando de bacana, o que ainda vai rolar. E para isso, o nosso convidado mais do que especial de hoje, um conhecido de vocês, é o Léo Kaufmann, diretor de conteúdo e curador do RH Summit, colunista do RH para você. Inclusive, a última coluna dele está uma verdadeira aula no nosso portal, falando sobre Chiave Nature, que é um papo bem bacana, um texto bem legal. Léo, seja muito bem-vindo. Eu teria tanta coisa aqui para falar, para te apresentar, mas o episódio só tem 30 minutos. Então, do jeito que tá, seja muito bem-vindo. Gente, obrigado pelo convite, a turma do RH para você, do Top, todo mundo muito parceiro do RH Summit desde os primórdios do evento, e é um prazer estar aqui para a gente discutir um pouquinho do que aconteceu de janeiro até agora e daqui para frente o que vem, e bem longe daquele papo de RH por amor ou de quem cuida, a gente vai falar como é que o RH evolui na própria carreira, como que ele cresce e dar umas alfinetadas aqui, porque eu não sou o cara motivacional. Muito bom, Léo. De novo, seja muito bem-vindo. Léo, antes da gente falar um pouquinho sobre o RH como um todo, sobre o RH Summit, hoje você é um profissional, uma das figuras mais conhecidas, né, dentro do segmento aqui no país. A gente tem o RH Summit como referência, mas você também como responsável pela lista anual de influenciadores de RH. Era 50, virou 100, esse ano 150. A concorrência está aumentando, tem muita gente nova e bacana surgindo. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre tudo isso, eu queria entender como que o Léo Kaufmann chegou a isso, antes de RH Summit, antes de influenciar e também ser um curador de quem influencia. Eu queria que você compartilhasse com o nosso público um pouquinho da sua trajetória, quem é o Léo no RH, fora do RH, um pouquinho aí da sua jornada. Então vamos lá, gente. Eu gosto de começar por essa parte que a minha carreira começou no Exército Brasileiro. E o pessoal olha e fala assim, como é que é... Como isso, essa pessoa, ninguém consegue me imaginar no Exército, mas comecei minha carreira por lá. Primeiro ano obrigatório, depois fiquei mais 2 anos, então fiquei 3 anos vestindo farda. E quem está ouvindo deve estar pensando, tá, peraí. Mas eu entendi que aquele não era meu lugar, eu sou uma pessoa muito criativa, que gosta de mudança e gosta de propor mudanças para o mercado, e lá dentro, claramente, eu não conseguiria. Saí de lá, fui para o mundo do call center, né, o contact center, que era o nome bonito que arrumaram para telemarketing. Fui a pessoa que vendia, depois fui supervisionar a pessoa que vendia, depois fui treinar as pessoas que vendiam, e aí foi o ponto onde eu me encontrei com o universo de treinamento e desenvolvimento, e os treinamentos mais malucos que você possa imaginar surgiram naquela época, até de desenhar corpos no chão para ensinar o pessoal a sondar perfil de cliente. Depois fui para a área de processo e qualidade, foi onde eu encerrei, e eu sempre quis ir para o mundo do digital. Em 2018 eu entrei nesse mundo do digital, descendo um pouquinho na hierarquia, voltei a ser um vendedor, e aí é isso que em 2019 chega o RH Summit no Transformação Digital, que é a empresa que construiu aí o evento,
E aí eu falei, tá, peraí, eu sou um vendedor, mas esse universo eu domino. Então, ao mesmo tempo, foi onde eu performei muito mais como vendedor, mas dando meus pitacos nos bastidores do RH Summit. Na época era só online e gratuito, então era um outro universo. Veio pandemia, eu continuei me metendo. A pessoa que cuidava do RH Summit naquele momento decidiu sair, e aí o evento ficou um tanto quanto órfão. Falei, tá, peraí, eu pego a curadoria dele para mim, e aí aos poucos, mas eu tinha muito medo de ir para frente da câmera, aquele medo do julgamento. Chegou um ponto que alguém me disse, Léo, se você fizer, vão te julgar, se você não fizer, também vai. A primeira vez que eu fui para frente da câmera foi um desastre. Eu tentando ler o TP, tentando performar um jornalista que eu não sou, e aos poucos eu fui me entendendo nesse papel de que, primeiro, não sou um jornalista, eu não me defino como um especialista de RH também, porque eu não sentei em várias das cadeiras das quais eu proponho discussões, mas eu sou um provocador de RH. Eu quero uma reflexão diferente e alguém com desejo muito genuíno de que esse RH seja visto de outra forma, por diretores, por lideranças e pelo próprio mercado. O Léo, tirando o crachá, eu sou filho de um caminhoneiro e de uma, na época, empregada doméstica, mas dona de casa também. Nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade que hoje tem 50 mil habitantes. Naquela época tinha muito menos. Sou casado com Felipe dos Anjos Almeida e tenho Joquinha, que é meu cachorro. Moro aqui em São Paulo, então tem esse paralelo de quem já nasceu no interior do Rio Grande do Sul, morou em Santa Maria na época do Exército, foi para Florianópolis na época do call center e que se mudou para São Paulo no meio da pandemia, em busca de novas oportunidades, em busca de um mundo que colaborasse um pouco mais com essa visão de mundo que eu tenho, onde eu pudesse impactar mais pessoas. Então, com crachá e sem crachá, é esse o Léo. Léo, caramba, que história. A gente fala muito, né, que o RH, as pessoas não escolhem o RH, as pessoas são escolhidas pelo RH. Acho que definitivamente você foi o escolhido pelo RH. Que bom, né? Que te puxou ali do exército e hoje de fato você consegue exercer com maestria todo o seu potencial criativo. A gente que acompanha o seu trabalho, vê tudo que você faz. Hoje o super evento que o RH Summit já se tornou, hoje com toda a segurança a gente poder falar que já é um dos maiores eventos de recursos humanos do Brasil. E como você falou, né, você é um provocador. E não um provocador que provoca por provocar, mas um provocador que traz conteúdo, que traz especialistas, que traz uma visão realmente de desenvolvimento. Então eu acho que esse é um ponto muito legal para a gente poder exercitar, poder falar um pouquinho mais. E entrando então no RH Summit, mais uma edição de muito sucesso esse ano com Denise Fraga, Edna Vacelo Golsoni, um dos nossos xodós aqui do RH para você. Eu queria que você falasse então um pouquinho do evento que esse ano trouxe a provocação de não é mais recursos humanos, agora é resultados humanos. Vamos mudar a sigla do RH. Então, para quem não pôde acompanhar, Léo, e querendo já também plantar essa sementinha aí no nosso público, o que você quer dizer com isso? Como assim não é mais recursos humanos, mas resultados humanos? Veio de um incômodo muito forte de ver assim, nos últimos anos era feio falar que era RH. Ai, ninguém mais era RH, ai, eu sou time de people, ai, eu sou time de gente e gestão, ai, eu sou GG, eu sou qualquer outro nome, menos RH, sou relações humanas. Nada puxava para o ponto que a gente é muito cobrado para falar mais. O RH estratégico fala de resultado. Aí eu olhava, tipo, relações humanas, bacana, tem relação ali no meio, mas não tem nada que converse com outra área de negócio. Gente, gestão, ou GG, como eu brinco muitas vezes, GG para mim é tamanho de roupa. Falava, mas não tinha um resultado ali dentro. Ai, time de people, desculpa, pode ser qualquer time. Aí eu tava indo pro RH Summit do ano passado, me veio o estalo, que a minha cabeça é assim, gente. Tem um monte de fio desencapado ali dentro, a hora que liga dois, vem uma ideia. E aí veio a ideia, falei, poxa, resultado faz sentido, a gente não muda a sigla e faz mais sentido. E provocar muito esse RH, a gente sair da nossa bolha, de que muitas vezes a gente fala de absenteísmo, fala de turnover, fala de N indicadores dentro da nossa bolha de RH, na nossa linguagem própria, e a gente não traduz isso para negócio. Então a construção do RH Summit desse ano foi muito em cima disso.
Vamos falar de turnover, mas quanto isso custa? Vamos falar de felicidade do trabalho, mas qual o indicador disso? Eu vou puxar sempre que o RH suba um degrau. A gente não deixa de ser humano quando fala de número, a gente não é menos RH por falar de número, pelo contrário. E a provocação que eu fiz na abertura do evento. Nesses últimos anos, eu entrevistei mais de 500 diretores de RH. A maioria deles não veio do RH. Eu estou vendo engenheiro, marqueteiro, advogado, N profissões, achei até veterinário ocupando a cadeira de RH. E aí eu falei, tá, por que que o RH não está subindo? Por que que ele não está conseguindo chegar nesse lugar? E aí eu chego à conclusão de que boa parte dos nossos profissionais de RH vieram de psicologia. Psicologia você entende muito bem de gente, não entende de negócio. Psicologia não tem uma cadeira de negócio. E aí é o ponto que eu cutuquei. Falei, gente, a gente precisa falar mais de impacto financeiro, a gente precisa falar mais de quanto que a gente ajuda ou atrapalha na construção de uma meta e dar para esse RH argumentos, por exemplo, de quando eu sento na frente de um CFO, de um CEO, para propor alguma coisa, ele vai olhar para mim e vai perguntar o que eu ganho, o que eu deixo de perder fazendo isso que você está me dizendo. Então é dar para esse RH não somente falar de tendência, que eu detesto essa palavra. Eu me tornei um tanto quanto até um hater do futuro do trabalho, digamos assim, que eu estou cansado de ver as pessoas olharem para o futuro, porque no futuro é confortável, não exige uma ação agora. Mas daqui até final do ano, o que eu preciso fazer como RH? O que eu só pago para resolver problemas agora? Eu posso pensar no futuro, mas eu preciso resolver o agora primeiro. Da mesma forma, todo mundo quer ser estratégico. O operacional está funcionando? O meu DP funciona, que é uma provocação de puxar o DP de volta para dentro das discussões de RH? O básico está funcionando para eu ir para o estratégico? Na maioria das empresas, não. Então, é esse puxar de volta e muito na pegada de assim, RH, vamos lá, a gente precisa fazer isso. Ninguém vai te dar uma cadeira estratégica. Você vai ter que conquistar essa cadeira e mais do que ter essa cadeira no board, você ser bem-vindo e ser ouvido quando você senta nessa cadeira no meio dessa reunião e não só receber demanda para fazer depois. Ô, Léo, eu vejo muito essa discussão, isso que você trouxe, principalmente no LinkedIn, que diariamente eu acompanho várias pessoas falando sobre isso. Em outros eventos eu também já vi essa dinâmica muito em alta hoje. Você diria que esse conceito do RH saber falar a língua do negócio, saber falar a língua do CEO, do CFO, do gestor, é hoje o grande desafio do RH? Eu vejo que quando isso é trazido à discussão, ainda gera muita discussão, ainda gera, perdão, muita confusão, muita interpretação errônea às vezes, até uma preocupação de você aproximar de certa forma o RH muito da mesa da tomada de decisão e ele perder um pouquinho esse lado humano, né? Porque a abordagem com a autogestão passa pelos números, né? Como você falou, passa pelos resultados. Então eu sinto hoje que, por mais que isso seja um desafio, ainda existe também uma resistência. Então a gente pode colocar isso hoje talvez como o que deve ser a maior preocupação para o RH. Olha, você quer ser um RH estratégico, que é o conceito do Uhum, momento, um RH que de fato suba a escadinha da empresa, então você tem que passar por aqui obrigatoriamente. Passa por uhum. isso, né? Passa e eu vejo uma pressa, como em qualquer outra área, gente. Isso não é uma coisa só de RH. O marketing virou, todo mundo virou growth. Todo mundo deixou de ser marketing, agora todo mundo é growth. RH, todo mundo corre para ser estratégico. Desculpa, eu ouso dizer que mais da metade não é. E não porque a pessoa não pensa estratégico. A empresa não permite que ela seja. É igual uma vez eu conversei com uma pessoa e ela me disse: eu quero implementar RH ágil na minha empresa. Eu falei: sua empresa é uma empresa ágil? Você tem uma cultura ágil? Ela não. Eu falei: então não vai funcionar. Você está atropelando um processo. E boa parte dos RHs hoje estão atropelando o processo, muito num efeito do que a gente tem sofrido nos últimos anos. E aqui é o ponto onde eu critico as tendências que aparecem todo ano, que parece teoria da conspiração ou a pessoa querendo a bola de cristal
para ser a primeira que disse que aquilo era uma tendência. Se eu voltar em 2016, comunicação já era uma tendência de RH. Desenvolvimento de líder já era uma tendência de RH. Várias outras coisas. O que entrou de diferente ali talvez foi metaverso, que entrou e saiu. IA, que agora está todo mundo fervendo em torno disso. E falando em metaverso, se eu volto 5, 6 anos atrás, época de pandemia, o metaverso era o futuro do trabalho. O metaverso era o que ia estar bombando. Ninguém mais fala de metaverso hoje. Ninguém mais tem algum conteúdo, trabalha sobre isso ou está fomentando essa pauta. Essa é a prova que muitas vezes a gente fica mirando demais no futuro, é algo que não vai acontecer. E aí, de novo, na coluna que eu escrevi pro portal, foi muito nessa questão. Eu perguntei até no meu Instagram, tipo, quem conhece Ulrich e Chiavenato? Algumas pessoas não sabem quem são. Então, como é que eu tô querendo ser estratégico se eu não conheço a base de tudo isso? Chiavenato, para você formatar o seu operacional, é o caminho. Ulrich vai te dar a versão de negócio, só que tem gente que nem leu Chiavenato, não estruturou o seu básico, o seu operacional, e está querendo ser estratégico, quer sentar na mesa. Quando o diretor pergunta qual o impacto disso em vendas, em faturamento, o quanto isso me ajuda na meta, responde com, isso melhora a minha marca empregadora, isso melhora... Não é isso que o diretor quer saber. Ele quer saber quanto que eu economizei de tempo. Eu economizei de recurso, eu economizei em retrabalho, em falhas. Quanto de dinheiro? Ele quer saber de dinheiro. E isso não nos torna menos humano, na verdade. Esse é o medo do RH de falar de número e deixar de ser humano. Raciocina aqui comigo, vou deixar o desafio aqui com vocês. Eu vou usar os números para comprovar o impacto do humano no negócio. Não é simplesmente transformar todo mundo em planilha, que a planilha permite tudo, mas eu usar os números para comprovar a efetividade dessas pessoas perante o negócio. Porque, por mais que a gente esteja na onda que todo mundo quer substituir todo mundo por IA, eu defendo que a gente está bem próximo de estourar essa bolha. Mas negócio nenhum para de pé sem gente, nem que seja para dar o prompt ou para avaliar o que a IA produziu no final da história. Então precisa de um humano. Qual o valor desse humano para esse negócio? Ô, Léo, o quanto que isso te desafia como um curador? Você ter esse olhar, você ter essa provocação, você ser capaz de promover essa reflexão. E claro, uma coisa é você escrever um texto, uma coluna, produzindo um vídeo, você no seu espaço. Quando a gente está falando de um evento, de algo tão amplo, ainda mais um RH Summit, que a gente está falando de milhares de pessoas ali nos stands, nas palestras, um super time de palestrantes. O quanto que isso é desafiador, claro, não para que chegue lá todo mundo, você pensa igual a mim, então opa, vem, você está escolhido aqui para o evento. Mas não no sentido de realmente entender que você está conseguindo construir ali uma comunidade, um time de speakers, e Uhum, de fato também ampliem esse olhar, essa provocação, essa preocupação com o RH. Então, como uhum. que é para você ser um curador nesse sentido? Eu gosto de dizer assim que eu tenho minhas ideias malucas, junta dois fios na cabeça e sai uma ideia. E aí, aos poucos, eu vou conversando com algumas pessoas da nossa comunidade para entender se a ideia maluca fez sentido. Antes disso virar o tema de um evento, virar uma trilha dentro do evento, eu me relaciono muito com a comunidade de RH. E, na verdade, aqui eu quero fazer uma pequena provocação. Eu me relaciono desde o CHRO, com CEOs também, me relaciono com analista, me relaciono com assistente, porque eu quero entender a dor do todo. Eu não quero só aquela conversa que está no board, ela é importante. Mas o que está acontecendo para baixo? Onde estão os gaps para baixo? E durante o processo todo de curadoria do evento, eu vou marcando alinhamento com o palestrante, eu converso vou chutar uns 85% deles, que é o que o tempo permite, outros eu alinho via e-mail e alguma outra coisa. Eu dou muito tom do que eu quero de conteúdo, do que eu pensei, e é muito feliz a reação da pessoa do outro lado quando ela fala: ufa, tem alguém falando o que precisa ser falado, que muitas vezes eles não podem falar sozinhos, mas eu trazer essa provocação ajuda muito. Então, ao mesmo passo que a ideia vem de mim, muitas vezes, de observação, de conversas, eu vou validando isso com a comunidade.
E ao ponto também que o tom do RH Summit sempre eu determinei que não é inspiracional, não é motivacional, não é sobre tendências, é sobre o presente. E até eu cutuquei um pouquinho antes do RH Summit, eu falei, o RH Summit não é um evento confortável, ele é necessário. É para você assistir o conteúdo e sair incomodado. É para você olhar para aquele conteúdo e falar, será que eu faço isso? Será que eu sou essa pessoa? Será que eu lidero desse jeito? Então tem muito uma pegada de furar um pouco a bolha daquelas discussões muito futuristas ou naquelas muito inspiracionais e trazer para coisas que, peraí, eu posso aplicar no dia seguinte, eu posso estruturar, e dentro de uma provocação também clara de esse RH ter a capacidade, o senso crítico, a leitura de cenário para perguntar isso, o que é possível e o que é necessário. O que é possível é o que eu consigo fazer nesse momento, dadas as ferramentas, autonomia, orçamento que eu tenho, e o que é necessário, que aí é o ponto que eu vou precisar entender do negócio. Que aí eu vou precisar entender, virar um pouco a lógica, não fazer o que o RH acha que é necessário puramente, mas eu olhar para a meta da empresa e eu entender, eu como RH, o que eu preciso fazer para ligar as minhas ações a essas metas e também quebrar um pouco desse RH que tem que fazer 50 mil coisas. Por exemplo, estamos em época de Copa agora. Sobrou para o RH arrumar a festinha da empresa, arrumar as ações da Copa, já está completamente errado. Porque a missão do RH não deveria ser essa. E se estão vendo você dessa forma, temos um trabalho a fazer dentro da empresa, gente. Léo, você é otimista com esse processo de transformação? Teve uma fala que você disse na sua abertura da RH Summit e ficou na minha cabeça, porque assim, como também um produtor de conteúdo, né, aqui como jornalista, todos os dias subindo matérias no RH para você, avaliando colunas, artigos, eu fiquei muito na cabeça quando você disse a seguinte frase, gente, o que é o RH estratégico? Estratégico virou sobrenome do RH. Você já viu outra profissão com estratégico também? Você até usa um exemplo de médico. Você já viu um médico estratégico? Isso ficou muito na minha cabeça porque eu penso na forma também que se generalizou. Hoje, se você não tem muito o que falar, você não tem um argumento, você não tem uma reflexão, você fala, é o RH estratégico. O RH estratégico é a palavrinha mágica que parece que capta todo mundo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, no sentido de, poxa, a gente falando dessa provocação, dessa transformação, você está enxergando isso de uma forma otimista? Nas trocas que você tem, nas conversas, nos debates, você vê que de fato o RH está querendo mudar, está num caminho de mudança, está se adaptando a essa nova realidade, ou a gente ainda está falando muito de conceito, de nome, de sobrenome, mas a ação ainda está deixando um pouquinho a desejar. Eu vou separar em dois pontos aqui, Bruno. Acho que o primeiro ponto é o RH de São Paulo e das capitais, das multinacionais, e o RH do interior do Brasil. O RH aqui em São Paulo, nas grandes capitais, a gente está discutindo RH estratégico, automação com IA e N coisas que a gente pode fazer com tecnologia dentro do RH. E mais nesse ponto, eu também defendo que eu não sou tão otimista, tá? Eu falo que muita gente adotou o estratégico como sobrenome por uma pressão de mercado, porque fez um curso de RH estratégico e acha que isso credencia você a ter um RH estratégico, ou simplesmente você achou bonitinho, acho que quero ser um RH diferente. Igual as modas do RH 4.0, 5.0, modinhas que vêm e que o RH é muito influenciável por isso. A sua atuação está sendo estratégica? A sua visão das coisas? Eu posso estar numa função operacional e ter uma mentalidade estratégica. Vou dar um exemplo aqui. Sou do departamento pessoal e estou imputando dados de folha de pagamento. Eu estou olhando o que eu estou imputando, eu estou só imputando. Eu estou vendo que mudou esse comportamento, está aumentando muito mais e vai estourar o custo de hora extra do mês, por exemplo. Isso é uma visão estratégica porque eu estou tendo uma visão do todo. Se eu sou puramente operacional, eu só estou imputando informação e acabou. Eu entrego a minha parte e acabou. Então, muita gente fez curso, fez mentoria e acha que isso torna essa pessoa um RH estratégico. Enquanto lá no interior do Brasil, a gente está num RH muito diferente ainda. Eu conversei, quando eu volto na minha cidade e converso com algumas pessoas de RH de lá,
tem gente fazendo teste palográfico ainda para fazer recrutamento e seleção. Se você falar de automação, é algo que eles ainda não chegaram. Então, essa discussão do estratégico, eu sou bem pessimista, na verdade. Tem muita gente alterando, se auto-intitulando, fazendo mentorias com cursos e coisas e automaticamente achando que isso a torna estratégica. Estratégico é quando você mostrar resultado do que você fez. E resultado não é gente treinada, a quantidade de horas que você treinou, é o impacto disso na meta, em aumento de produtividade, redução de erros, de falhas. E, por favor, saiam da sala, vão até a operação, conheçam o que está acontecendo, que o sistema não vai dizer tudo para vocês. E o outro ponto é que nós temos um RH brasileiro que é empírico. É um RH aprendendo com outro RH. Quando a gente vai para a faculdade, até mesmo os cursos de RH, de gestão de RH, que é o tecnólogo que surgiu nos últimos anos, ele não fala da realidade, ele está falando de recrutamento e seleção superficialmente num técnico, não fala como você configura um ATS, como você trabalha para atrair profissionais, como você constrói programas de treinamento, como você constrói um plano de ação que funcione, como você mensura, como você estrutura um RH. Então tá um RH aprendendo com o outro, com os vícios um do outro, e sendo que a gente tem um RH ainda muito preso em processo, muito operacional, e aqui um parênteses gigantesco, que eu tô vendo também nos últimos tempos que praticamente o operacional virou marginal da história. É praticamente aquela coisa de você xingar a pessoa, você é operacional. Sem operacional as coisas não param de pé. E o profissional operacional ele é extremamente importante, porque é ele que imputa informações que sobem para todo o restante da empresa, da companhia. Então, se você é operacional e está ouvindo a gente, tá tudo bem você ser operacional, se é parte do seu caminho, se é o início da sua trajetória ou se é onde você gosta de ficar. Não é um crime você estar numa função operacional e gostar disso. Você pode ter uma visão estratégica, você pode melhorar a sua consciência do todo, mas não tem problema nenhum em você ser operacional. Não é um crime, não é um demérito, você não é menos que outra profissão. Pelo contrário, você imputa as informações que sustentam o restante. E para a galera que quer o estratégico a qualquer custo, não é um curso, não é um livro, não é uma mentoria que te torna estratégico. É o resultado que você gera no final da história. Então vamos parar de inventar sobrenomes para o RH, RH estratégico, RH ágil. Você está fazendo o RH base, direitinho primeiro, depois você pensa no resto, tá? Mas vamos parar com isso. Léo, para a gente finalizar aqui o nosso episódio, agora que chegou ao fim o RH Summit, chegou ao fim, gente, claro, a edição física de 2026, vai ter muito RH Summit ainda a vir. Inclusive, quem entrar no site do RH Summit, eu deixo o convite também para que vocês confiram a lista dos influenciadores de RH. Também a curadoria é feita pelo Léo Kaufmann, uma lista com 150 nomes, aí, referências no assunto, que trazem muitas provocações, muitos debates. E, Léo, como agora só tem RH Summit no ano que vem, para o pessoal que te acompanha, que quer te acompanhar, seguir um pouquinho mais o seu trabalho, quais são os projetos, por onde que podem te acompanhar, o que tem ainda de Léo Kaufmann para 2026, a gente falar um pouquinho então aí do pessoal para seguir você, se engajar também nessa reflexão, nessa provocação, que eu acho que é um debate assim. O RH Summit com certeza desse ano ainda vai ecoar por muito tempo. De novo, a edição física acabou, mas a discussão segue totalmente em evidência. Então, quem quiser acompanhar, eu publico muita coisa no LinkedIn. No LinkedIn eu falo mais de universo de RH, gestão e algumas provocações ali dentro. No Instagram tem um misto de tudo, minha vida pessoal, minha vida profissional, é uma bagunça o meu Instagram. Mas antes do RH Summit 2027, a gente vai ter um RH Talks, que é uma versão pocket do RH Summit online, que acontece na última semana de setembro. E onde eu vou abordar um RH que está sendo esquecido, Bruno, vou dar o spoiler aqui, que é o RH tático. É o RH que está entre o operacional e o estratégico, que é onde o RH está quebrando. Então fiquem de olho por aí, acompanhem tudo mais. Aos pouquinhos eu vou soltando as informações, mas sempre nessa pegada. Existe uma missão que eu escrevi para o RH Summit há muito tempo atrás,
que é impactar a vida e a carreira de profissionais de RH do nosso Brasil todo. E impactar a vida e a carreira por quê? Porque eu não consigo melhorar a vida de ninguém se a carreira também não melhora. E automaticamente, se eu melhorar a sua carreira, eu também melhoro a sua vida, você ganha poder aquisitivo e muito mais dentro da estrutura e da sua vida, independente de onde você esteja. Então, siga a gente por lá, vá acompanhando, pode seguir o perfil do RH Summit, que a gente posta também coisa por lá. Mas a ideia é sempre isso. Não é fofinho, não é sobre tendência, não é sobre futuro. Eu quero discutir os BOs que estão na sua mesa agora. Léo, muito obrigado pela sua participação. Incrível contar com você aqui. Todos esses insights, toda a experiência de novo, quem começou lá no exército, quem veio lá do interior e hoje, pelo menos na minha visão, já é uma das grandes referências para discutir RH no Brasil. Então, Léo, de novo, muito obrigado. Gente, obrigado pelo convite. Em breve a gente se encontra por aí nos eventos da vida. E aí, pessoal, curtiram o episódio de hoje? Estive aqui com o Léo Kaufmann, diretor de conteúdo e curador do RH Summit. O Léo, gente, que reforço, também é colunista do RH para você, tá dando uma passadinha ali pelo site, reforçando que todo dia tem conteúdo, tanto da redação quanto do time de colunistas e também da nossa comunidade, que todos os dias manda muitos artigos pro portal. Dá uma conferida, passa lá na coluna do Léo, vale muito a pena, tem muito conteúdo legal, muito assunto bacana. E claro, deixo também o convite para finalizar, para que você nos acompanhe, nos siga nas redes sociais, no YouTube, no tocador de sua preferência. Pode me seguir também, me acompanhar, Bruno Piai, gosto muito de me conectar com os RHs. Se conecte também com o Léo Kaufmann. Como vocês acompanharam, uma super referência hoje nos recursos humanos, ou melhor, nos resultados humanos das empresas aqui no Brasil. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê e a gente se ouve no próximo episódio aqui do RH para você Cast. Um bom dia para todos vocês.